Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está em frente de vós. Logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor deles necessita e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e assentado, sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenou, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Sobre eles puseram as suas vestes e fizeram Jesus assentar em cima. Muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando Jesus em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam. E disse-lhe: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com Jesus no templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E lhe disseram: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia. Ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fazeis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Chegando ao templo, acercaram-se de Jesus, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? Quem te deu tua autoridade? E Jesus respondendo, disse-lhes: Eu também
vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, temos um povo, porque todos consideravam João como profeta. Respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Jesus disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse ao pai: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: eu vou, meu pai. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Lhe disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes os precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último, lhes enviou seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diz-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que Jesus falava deles, e pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o tinham por profeta. Aleluias. Jesus era profeta. Jesus é profeta. Amém.